O que está acontecendo no país nos dias de hoje já está sendo muito comentado por diversas mídias, por diversas pessoas, que é o assunto da prisão do ex-ministro da Educação aqui no Brasil. Então, como está todo mundo comentando sobre esse assunto, eu queria trazer aqui à baila uma outra vertente deste mesmo assunto. E aí a gente vai falar sobre a diferença de postura de um determinado governo para outro. Porque o que estão querendo fazer é tão somente transferir a responsabilidade de uma pseudo-corrupção, porque ela só vai ser comprovada quando acabar realmente o processo criminal, para um pré-candidato à presidência da República, numa tentativa desenfreada de diminuir o crescimento contínuo da popularidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma tática que no amor e na guerra tudo vale, dentro da legalidade, mas é uma tática que a gente percebe que marca literalmente a fraqueza da esquerda, justamente por não ter o que se falar do presidente, querer imputar uma pseudo-corrupção ao seu governo. Mas o que mais interessa aqui é saber da diferença de postura entre presidentes, por exemplo. Vamos comparar aqui Bolsonaro com Dilma, porque na época de Dilma, quando Lula estava prestes a ser preso, ela quis nomeá-lo como ministro, para ele ficar blindado para que ele não fosse preso. Bolsonaro é o contrário. Ele, quando soube que o ministro possivelmente estaria envolvido, de imediato, lógico, ainda dando o benefício da dúvida, mas de imediato tirou o ministro da cadeira, o próprio ministro se colocou muito à vontade em sair da cadeira para que fossem abertas as investigações, e Bolsonaro, independente do fato de continuar achando que o ex-ministro deve ser inocente, ele disse que a Polícia Federal tem que apurar. E aí já vem outra aspas aí que ele provou mais uma vez que não tem influência nenhuma sobre a Polícia Federal, está deixando fazer o trabalho do jeito que tem que ser. Então, enquanto um quer proteger o condenado, o outro está querendo literalmente abrir as apurações para que as responsabilizações devidas sejam imputadas às pessoas. Principalmente porque a gente vê já no segundo, terceiro dia dos ocorridos, as fragilidades que estão surgindo aí. Já tem gente dizendo que o motivo que levou à prisão foi tão somente o dinheiro que apareceu na conta do ex-ministro, que estaria ligada diretamente à venda de um automóvel de sua filha para outra pessoa. E aí entra 60 mil reais. 60 mil reais na conta, como se fosse uma corrupção. Lógico, se for corrupção, poderia ser de R$1, pau nele. Não estamos aqui querendo defender ninguém. Mas a gente fica verificando as fragilidades nas narrativas. Vamos torcer para que essa prisão preventiva, que deveria ser seguida de provas contundentes na investigação, deveria ser precedida de uma solicitação do Ministério Público para tentar diminuir essa sanha do judiciário de querer fazer prisão preventiva por ofício, que é uma coisa completamente descabida no processo. Ora, nós temos uma disparidade de entendimentos quando o STF decreta que nem na segunda instância o condenado deve ser preso, e aí ele vai, a justiça decreta a prisão preventiva de uma pessoa que ainda está sendo investigada. E aí já estão aparecendo até razões que são toscas. Esperamos nós, para o bem da justiça, que existam outras provas. Vamos verificar o que vai acontecer aí nos próximos dias. Inclusive, um dos senadores que está propondo a CPI do MEC lá no Senado Federal, que é o Cajuru, já deu declaração que prefere esperar pelo menos uns 10 dias para que a Polícia Federal tenha uma investigação mais completa para se verificar realmente a necessidade de se fazer uma CPI do MEC. E aí a gente fica imaginando que muitos senadores querem fazer uma CPI do MEC para talvez tentar abafar uma CPI da Petrobras, e aí a gente fica preocupado com tanta CPI em momentos políticos, em momentos eleitorais, quem está querendo abafar o quê, mas fica bem claro aí que tudo isso não passa de uma investida política, inclusive da autoridade judicial, o excelentíssimo senhor juiz Renato Borelli,
da 9ª Vara Federal lá de Brasília, que já se envolveu em diversos factoides políticos que envolvam o governo federal e o próprio presidente. Foi esse mesmo juiz, por exemplo, que determinou que o Bolsonaro deveria usar máscara no tempo da pandemia. Enfim, a gente sabe que a gente já falou sobre o ativismo judiciário aqui, a gente vem falando isso o tempo todo, todo mundo vem falando isso o tempo todo. O Brasil não suporta mais esse ativismo judiciário e aí está verificando que possivelmente se trata, mais uma vez, de um ativismo. Não por isso a gente vai querer que não se faça apuração. A apuração deve ser feita. Se investigue até o último centavo da pessoa, inclusive, que denunciou corrupção no MEC na época do governo de Dilma e do governo de PT. Então, se um cara está denunciando corrupções dentro de uma pasta que ele mesmo está à frente, não é, no mínimo, viável nós imaginarmos que essa pessoa tem uma tendência de ser corrupta, ou corruptora, ou corruptível. Então, na verdade, a gente fica aqui aguardando realmente o esclarecimento das investigações, que ainda estão no âmbito da Polícia Federal. Vamos esperar realmente que esse ativismo judiciário que está sendo impetrado agora pela 9ª Vara Federal do Distrito Federal seja realmente tirado de baila, para que seja comprovada a corrupção do ex-ministro e dos demais pastores que estão envolvidos, para que a gente possa tirar essa ideia de que tão somente estão sendo criados os fatos para querer se envolver um pré-candidato aí à presidência da República. Neste momento, eu gostaria também de parabenizar aqui a Polícia Federal, que continua fazendo o seu serviço do jeito que tem que ser. Eu queria muito que as polícias estaduais fossem tão isentas de seus governadores, quanto a Polícia Federal é isenta das decisões do presidente. Gostaria muito de elogiar aqui a postura do presidente, que literalmente está querendo a apuração até o fim, independente da opinião dele de achar que o ex-ministro é inocente, ele quer que a apuração se desenvolva até o fim. E gostaria também aqui muito de parabenizar a atitude dos conservadores patriotas, que é uma postura muito coerente, tem dito, quem erra tem que pagar. Nós não somos fãs de bandidos. Nós não vamos aqui idolatrar bandidos. Se o cara é bandido, tem que pagar cadeia nele, se for o caso, multa, qualquer tipo de pena que seja impetrada de acordo com a lei. Mas também vamos dar, primeiro, o benefício da dúvida, porque nada foi comprovado e os motivos estão cada vez mais torpes. Esperamos nós aí o resto das investigações e vamos parabenizar a atitude desses patriotas conservadores que não estão defendendo nenhum tipo de político possivelmente corrupto. Dar a César o que é de César. Que as investigações aconteçam, que o crime seja desvendado ou a inocência seja comprovada. Infelizmente, a gente sabe que depois desse maremoto de acusações, a imagem do ex-ministro fica um pouco abalada, mas nada melhor do que sair de uma situação dessa com a alma lavada, caso ele seja inocente. E nada melhor para o povo brasileiro que ele realmente pague pelo prejuízo que está causando à nação, caso ele seja culpado. Vamos manter a nossa calma, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que devem acontecer nos próximos 10 dias, e aí a gente vai poder sim ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer no nosso país a partir daí. Forte abraço e até a próxima.